Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 25. E eu quero te desafiar a pensar sobre o seguinte tema: não é música, é ministério. No versículo 6, diz assim: todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas. Bom, da mesma forma com que foram organizados os ministérios levítico e sacerdotal, foi instituída a função dos cantores no tocante ao louvor do templo. Então, os filhos de Asaf, Emã e Jedutum foram separados por Davi e pelos chefes de serviço para esse ministério. Então, com harpas, alaúdes e símbolos, os cantores enchiam ali o santuário com uma melodia de verdadeira adoração. Aqueles servidores não eram apenas músicos, mas através da música eram agraciados por Deus para profetizarem. Eram homens inteiramente consagrados a Deus e que exerciam seu ministério debaixo das ordens do rei. Então, além de serem fiéis a Deus e ao rei, também eram submissos aos seus pais. Então, eram pais e filhos unidos numa só voz, para um único propósito. Então, a música, portanto, exercia um papel de fundamental importância no tabernáculo. Era uma cópia do que acontece no santuário celeste, que os 4 seres viventes não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, dessa forma, o templo era um lugar de constante louvor e adoração àquele que é todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Bom, mas antes da gente continuar aqui com essa nossa reflexão, quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, você vai receber as notificações e vai nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa o seu like, comenta e compartilha. Assim, essa palavra pode chegar a muitas outras vidas. Então seja você também um abençoador. Voltando aqui para o capítulo 25, leia ele todo, porque nós vamos agora discutir alguns aspectos importantes. Então aqui a gente vê logo de início que os filhos de Asaf, Emã e Jedutum são escolhidos para desempenhar um papel especial na música. Eram 3 nomes bem conhecidos na tradição bíblica como músicos e compositores talentosos. Então, o rei Davi, que era profundamente apaixonado por música, toma a decisão de confiar a esses levitas a responsabilidade ali de liderar a adoração musical no templo. Não foi uma escolha arbitrária. Davi sabia que esses músicos eram dotados de habilidades, de habilidades musicais. Então, a música não era apenas uma forma de entretenimento para Davi. Ela era parte central da sua devoção a Deus. Portanto, ele selecionava de forma cuidadosa esses músicos levitas, que é uma parte ali fundamental da sua visão para cultuar a Deus em Jerusalém. Então, no versículo 2, vai dizer assim, que esses músicos foram profetas com harpas, alaúdes e símbolos. Isso é muito significativo, pois indica que a música ali no templo não era apenas uma expressão artística, mas é uma forma de comunicação espiritual e inspiração de Deus. Os músicos tinham a capacidade de transmitir mensagem profética através da melodia e da letra. Então, eles eram o quê? Canais da presença de Deus por meio da música. Isso é tremendo, Então, essa ênfase nas capacidades proféticas dos músicos também nos mostra que a adoração em Israel era profundamente espiritual e que a música desempenhava ali um papel essencial nessa conexão do povo com Deus. Então, através da música, eles buscavam entender a vontade de Deus e expressar sua devoção a Ele. Então, a designação dos músicos levitas não foi um processo casual. Davi e os líderes de Israel levaram muito a sério essa tarefa, Então, eles profetizavam com harpas, com alaúdes, com símbolos, sugerindo aí, esse meio de adoração e comunicação. Houve ali um número total de 288 músicos escolhidos. Então, esse número não é aleatório, mas sim resultado de um cuidadoso planejamento. Então, Davi e os líderes reconheciam a importância de ter um grupo diversificado e talentoso, de músicos ali para que pudesse, então, liderar a adoração no templo. No versículo 6 é mencionado que lançaram sortes a cada homem, assim ao pequeno como ao grande, ao mestre como ao discípulo. Então, essa prática de lançar sortes já era a forma de atribuir a responsabilidade de uma forma que fosse imparcial e que remetesse, então, à ação de Deus. Não eram
uma escolha arbitrária, né, feita assim pelo próprio líder ou os músicos, mas sim um ato que buscava a orientação do Senhor para a distribuição ali das funções, né? Então, refletindo aí sempre a importância de buscar primeiro a vontade de Deus nos aspectos da adoração. Então, os líderes reconheciam que a música não era só manifestação artística, era um serviço sim, sagrado a Deus e simbolizado ali, né, para uma adoração pura e genuína. Então, cada grupo tinha sua própria liderança e função específica, o que ia contribuir ali para a diversidade musical e a riqueza também na experiência da adoração. Vai ressaltar ali que a ideia da música no templo não era uma atividade individualista, mas sim um esforço coletivo, né? Então, os músicos eles trabalhavam juntos para criar essa experiência de adoração que envolvia toda ali a congregação. Então, cada grupo tinha sua parte a desempenhar ali dentro de uma sinfonia, né? Contribuindo para a adoração coletiva e para essa comunhão aí espiritual. Tinha essa ênfase, né, na excelência musical, né? Então eles tiravam as sortes para cada uma das coisas, igualmente para mestres como para discípulos, né? Então isso significa que tanto os músicos mais experientes quanto os aprendizes tinham um papel igual, né, na adoração. Então a busca pela excelência musical no culto a Deus não se limitava aos músicos que eram experientes, mas incluíam também os que estavam em formação, demonstrando aí o compromisso com a formação contínua e o desenvolvimento das habilidades musicais. Então, a adoração a Deus merecia o melhor esforço de todos os músicos, independente do seu nível aí de experiência. E aí a gente tem, depois descrevendo os filhos de Asaf e suas designações, né, que eram reconhecidos também ali como líderes e mestres na música. Cada um deles recebeu uma designação específica para liderar em louvor e adoração, né? Então, alguns foram chamados para tocar harpas, outros para tocar alaúdes e ainda outros para tocar símbolos, mostrando aí a diversidade de instrumentos musicais que eram utilizados na adoração e a organização, né? Essa diversidade de funções musicais reflete ali a riqueza da tradição musical no culto a Deus. Então, a música não era monótona, repetitiva. Ela era muito variada e enriquecedora. Cada música tinha um papel ali especial a desempenhar na criação de uma experiência que seja única, né, levando a uma adoração única e significativa também. Os filhos de Emã, né, e suas designações, né? Então, Emã era conhecido por suas habilidades musicais e proféticas, e seus filhos seguiram seus passos ali na adoração. Então, eles tocavam harpas e símbolos, contribuindo para diversificar ainda mais as músicas, né? Então, temos aí os filhos de Emã continuando a tradição de seu pai e preservando e aprimorando ali as músicas. Os filhos de Jedutum também recebeu designação específica, tocando harpas e símbolos, né? Então, a inclusão dos filhos de Jedutum na lista destaca aí a colaboração e a cooperação entre diferentes grupos de músicos no serviço do templo, né? Todos eles trabalhavam juntos para criar essa experiência de adoração harmoniosa, né? E principalmente rica espiritualmente, né? Então, ao final aí a gente tem aquela contagem de 288 músicos, né? Que é um número significativo, e aí vai apresentar a lista dos músicos e seus papéis, oferecendo aí uma visão detalhada e rica da música no serviço da adoração. Então, essa lista não é apenas assim, um registro de nomes, mas uma representação da diversidade, né, de habilidades e funções desempenhadas por cada um dos músicos. Então, ela destaca aí a colaboração entre diferentes grupos de músicos e a importância da música aí para manter essa conexão espiritual com Deus. Então, assim, se pensar num contexto mais amplo, essa sessão vai nos lembrar aí da importância da adoração como uma expressão profunda e espiritual de devoção a Deus. Então, a música vai desempenhar esse papel aí muito importante e os músicos levitas eram encarregados de liderar o povo de Israel a viver essa experiência de adoração que buscava glorificar o nome de Deus e buscar a sua vontade por meio da música, né? E aí temos... se a gente for parar para pensar, então, o que a gente pega de 1 Crônicas 25 para os nossos dias atuais? Nós temos, né? Então, aqui o capítulo vai falar sobre designação de músicos levitas para o serviço no templo.
Né? Aí a gente pergunta, né? Qual que vai ser a importância disso? A resposta está justamente na compreensão de que a música sempre teve um papel importante na adoração a Deus. E essa adoração é central para a vida do crente. Assim como Davi e os líderes de Israel escolheram cuidadosamente os músicos levitas com base em habilidade musical, profética, Cristo também nos escolheu com um propósito específico em mente. Ele nos chamou para sermos adoradores em espírito e em verdade. Ele nos capacitou com dons e talentos individuais. E é essa a nossa responsabilidade, usá-los para a glória de Deus. Então, vamos lembrar como os músicos, assim como os músicos levitas foram designados para diferentes funções no templo, cada um de nós também tem um papel único no corpo de Cristo. Alguns podem ser harpas, trazendo a doçura da adoração, enquanto outros podem ser símbolos, que trazem alegria e celebração, mas todos nós, como crentes, somos chamados a fazer parte dessa sinfonia espiritual que vai exaltar o nome do Senhor. Então, essa ênfase na busca pela excelência na música do culto também é uma lição que podemos pensar. Então, da mesma forma, nossa adoração a Cristo deve ser caracterizada por excelência. Não devemos oferecer a Deus algo menos do que o nosso melhor. Nossos corações e mentes devem estar totalmente, completamente dedicados a Ele. E devemos buscar a excelência em todas as áreas da nossa vida, sabendo que tudo o que fazemos é uma forma de adorar a Ele. Então, a gente deve lembrar que a música é uma forma poderosa de comunicar a mensagem do Evangelho. Então, assim como os músicos levitas transmitiram mensagens proféticas por meio da música, podemos usar a nossa música para proclamar a verdade de Cristo aos que ainda não conhecem. Então, cada canção que cantamos e cada melodia que tocamos tem potencial de tocar corações e almas daqueles que estão perdidos, trazendo então para a esperança e a salvação que só podem ser encontradas em Cristo. Então, possamos ser como esses músicos levitas, dedicados a servir a Deus com excelência, adorando-o com todo o nosso ser e proclamando a mensagem de Cristo por meio da música e de nossas vidas. Que possamos reconhecer que a nossa adoração a Deus é central nessa nossa caminhada cristã. E que em todas as coisas devemos sempre apontar para Cristo, nosso único Senhor e Salvador, o verdadeiro centro da nossa adoração e de nossas vidas. E que o nome dele seja exaltado e glorificado em tudo o que fizermos. Amém? Quero te desafiar também a ter 3 motivos de oração em cima de 1 Crônicas 25. Sabedoria e discernimento na escolha de líderes na adoração. Precisamos muito disso. Ore para que o Senhor capacite cada vez mais líderes e pastores a escolherem aqueles que servirão na adoração, com dedicação, habilidade, coração disposto. Peça que o Espírito Santo guie as decisões, garanta a adoração, e que ela seja conduzida sempre de maneira a glorificar a Deus e edificar a congregação local. Busque excelência na adoração. Então, ore para que os músicos e cantores se dediquem a aprimorar suas habilidades, reconhecendo que estão no serviço do Deus Altíssimo. Então, peça a Deus que nos ajude a oferecer a Ele o melhor dos nossos talentos e esforços na adoração. A unidade e colaboração no corpo de Cristo. Precisamos ter esse espírito de cooperação entre os diferentes ministérios e departamentos, à medida que todos buscam o mesmo objetivo, que é exaltar a Cristo. Então, peça que Deus nos ajude a valorizar e apoiar uns aos outros em nossos esforços de adoração e serviço no corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe.